Estamos iniciando mais um programa Saudações, e ainda uma vez eu reclamando e lamentando, como certamente os senhores, a ausência do nosso querido amigo Moreira Serra Júnior, que é o nosso entrevistador de sempre, é o nosso grande entrevistador, advogado brilhante que é, também o é na área da comunicação. O Moreira Serra tem se dedicado muito mais agora, muito pela necessidade do Guilherme. Todos conhecem a história do Guilherme, que é o filho do Moreira, que exige uma atenção especial. Então, por isso, nós continuamos aqui honrados pela indicação do Moreira Serra para fazer o seu programa, fazer as entrevistas em seu lugar. Espero que, o mais breve possível, ele retorne para as nossas saudações. O nosso entrevistado de hoje é uma pessoa que já esteve aqui conosco, o advogado e médico veterinário Teudas Jorge de Oliveira. O Teudas se formou primeiro em medicina veterinária, depois ele se formou em direito e se dedica muito mais à medicina veterinária. Já esteve conosco nos dando uma verdadeira aula sobre os problemas de saúde que nós sofremos, pelos riscos que nós passamos, pelas doenças que podem ser transmitidas pelos animais. Eu convidei o Teudas hoje aqui, inclusive com o aval do nosso querido Moreira Serra, para conversar sobre essa situação ambiental de um modo geral, o lixo que é produzido diariamente, as doenças que podem sair também desse lixo, porque o Teudas, como profissional que conhece a medicina veterinária, sabe muito melhor do que todos nós, advogados, o que dizer sobre esse assunto. A sua experiência, esse conhecimento que ele está trazendo, como fez da outra vez, para nós a respeito dessa questão que eu diria, premente. Nós estamos agora passando um processo eleitoral, novos administradores ou os mesmos administradores, aqueles que serão reeleitos, que cuidam das cidades onde se dá mais proximamente essa questão, como lidar com o lixo que é produzido diariamente. Teudas, é um grande prazer tê-lo aqui mais uma vez, e eu tenho certeza que você, como da outra vez, há de nos trazer informações interessantes, informações valiosas para nós que procuramos cuidar da nossa saúde e vivemos em risco permanente com essa questão do lixo que é produzido inicialmente dentro de nossas próprias casas. Os microfones estão à sua disposição para a sua saudação inicial e já tratar do assunto. Boa tarde, meu amigo Carolina. É um prazer estar aqui novamente e falar de um assunto tão proeminente, tão atual, tão importante, que é o destino final de resíduos sólidos no mundo. Nós temos que dizer que, se essa situação não mudar os fatores de produção, não mudar os padrões de consumo, descarte desse material, nós vamos ter um problema muito sério, porque vai aumentar em 80% a produção de lixo no mundo de 2020 até 2050. Nós produzimos hoje no mundo 2,1 bilhões de toneladas e isso vai passar para 3,8 bilhões de toneladas. Fala-se muito em reciclagem. A reciclagem, principalmente no Brasil, é muito tímida, tá? É muito pouco que é reciclado, porque não há um consenso na separação do lixo domiciliar para que ele seja reciclado. Então, o fato dele ser colocado junto com todos os outros tipos de lixo, tá? Lixo eletrônico, lixo hospitalar, tá? Esses tipos de lixo se juntam e fica difícil depois de você fazer essa separação para fazer uma retirada desse material eletrônico, plásticos,
alimentos e etc. Então, isso é muito tímido no Brasil e praticamente no mundo. Senão, nós não viríamos esse crescimento de 80%, passando de 2,1 para 3,8. É um aumento muito grande, tá certo? 3,8 bilhões de toneladas apenas de lixo. E nós sabemos que o mundo, aonde nós vivemos, tem um lugar específico, não vai ser dobrado o lugar da Terra onde pode se colocar o lixo. A Terra vai ficar todo o tempo daquele mesmo tamanho e a nossa produção aumentando exponencialmente. A informação até que hoje, ou melhor, há algum tempo, já há lixo até navegando, além do lixo que é jogado no mar, né, nos rios, e que inclusive causam danos terríveis aí à própria vida animal marítima. Tem-se notícia de que há navios que são alugados ou comprados mesmo para ficar com esse lixo navegando. Você tem notícia disso? Eles pegam, os países desenvolvidos, às vezes vendem o próprio lixo para outros lugares, tá? O Brasil é um desses, que compra. Você já deve ter visto algumas lojas, teve uma lei proibindo, mas tem alguns lugares que vendem pneus usados, que vêm de fora, que não servem mais para o consumo lá, devido a ser países frios, etc. O pneu tem que estar com bastante borracha para poder rodar lá com segurança. Eles mandavam para cá para o Brasil e ainda mandam esses pneus para o Brasil. Então, o lixo de lá é comprado para ser colocado aqui. E vai ser o quê? Cada vez mais lixo. E o problema do lixo, doutor, é que ele coloca, quando o lixo é colocado, dependendo da espécie de lixo, ele vai, através da chuva, ele vai dissolver essas substâncias e vai, através do processo de lixiviação, descer o churume para dentro do solo e vai contaminar o lençol freático. E contaminando esse lençol freático, vai produzir doença com essas pessoas que vão consumir essa água. A Organização Mundial de Saúde tem um dado importante que ela diz que cada 80% dos doentes em postos de saúde e aos hospitais são por infecção através de água. Então, essa é uma questão cada vez mais importante, mais relevante para os administradores, né? Nós temos agora, vai haver um novo mandato, não é? O novo mandato começa agora em 2025, uma nova administração, e essa questão, você percebe se houve uma discussão sobre ela nas campanhas, uma preocupação com relação ao destino do lixo. Eu não estou me referindo a uma questão local, nós não estamos tratando de nenhuma administração especificamente. Eu digo, há uma preocupação coletiva, porque, veja só, eu penso também, Teudas, que essa questão do lixo, ela também passa pela educação, inclusive doméstica. Dentro de casa mesmo, me parece que há necessidade de que haja essa preocupação. Com certeza. Nós encontramos que já algumas empresas, até mesmo no poder público, uma destinação, digamos assim, lugares, depósitos, destinando lixos de tipos diferentes. Então, há essa preocupação. Mas eu penso, e você deu um dado importante aí, com relação ao Brasil, então me parece que essa questão da educação também doméstica é relevante. Exatamente. Doutor Carolina, tem uma lei, a Lei 12.305 de 2010, que determina como dar o destino final de resíduos sólidos. Muito bem. Então, foi estabelecido até um prazo para que fosse acabado com os lixões, tá, das cidades. Mas isso seria um esforço coletivo e passaria por isso que você falou, pela uma educação ambiental, tá? Porque a maioria das pessoas pensam assim: eu coloco meu lixo, eu chamo um carroceiro, ele coloca, eu boto meu lixo na porta, onde não tem coleta domiciliar, regular, e o carroceiro pega aqui e bota lá em outro lugar. Ora, o carroceiro ou outro que tenha um carro vai e coloca o lixo dele em outro lugar. Só, doutor, que o outro lugar é também a terra. O outro lugar não é
um planeta que está fora da gente. Então, eu tiro um lugar, eu descubro um santo para cobrir outro. Então, o certo era dar o destino final correto, o certo é fazer embalagens, o certo é fazer alimentos, vender alimentos e etc., que tenha já os seus invólucros fáceis de serem descartáveis e também sejam não só descartáveis, que eles sejam, digamos assim, deteriorados. Eles sejam de fácil decomposição. Da decomposição. Porque você vê que quando o lixo é vidro, quando o lixo é plástico, é 5 milhões. Então, 5 milhões de anos não tem mais ninguém, nem da quinta geração nossa não vai ter mais ninguém aqui. E o planeta vai ficar praticamente inabitável se continuar essa escalada de quantidade de produção. E o que se vê é o plástico cada vez mais sendo produzido, né? E tudo você é embalado em plástico, né? Então, me parece que, em que pese toda essa conscientização, essa consciência que há no mundo sobre isso, e acredito até que na própria produção, digamos assim, a decisão é no sentido contrário. No sentido contrário. Faz-se essas leis, faz-se algumas propagandas educativas, porém a emenda está ficando pior do que o soneto. Porque a pessoa escuta essas palavras, escuta essas propagandas do governo e ele direciona assim: eu tenho dinheiro, eu pago alguém para tirar esse lixo da minha porta, tirar esse lixo do meu quintal, tirar esse lixo do meu sítio, etc. Mas ele vai botar em algum lugar. E aonde esse lixo for, vai criar os mesmos problemas. Só que o quiasma, o cheiro, o mau cheiro, não vai estar ele sentindo, porque ele mandou botar em outro lugar. Mas quem estiver nesse outro lugar vai ter os mesmos problemas. Para você ter uma ideia, tem mais de 20 doenças transmitidas pelo lixo. Porque o lixo, ele acumula insetos, alados e aptos, e acumula roedores. E todos eles transmitem enfermidades, e a maioria delas, se não tratada a tempo, são fatais. Mas você disse aqui no programa que nós gravamos meses atrás, que o rato, por exemplo, que o rato ele transita no lixo, mas ele não come o lixo, ele procura. O rato, são dados científicos, o rato ele revira 1 tonelada de lixo para comer um pedaço de queijo, ou um pedaço de pão, alguma coisa, tá? E a gente costuma dizer que nós, seres humanos, somos limpos, tá? E, às vezes, a pessoa, por falta de tempo, muito trabalho, ele banha quando sai de casa e banha quando chega em casa, 2 vezes por dia. E o rato passa 8 horas do tempo dele se higienizando. Quando ele sai da toca, ele vai, procura de alimento, aí volta e passa 8 horas do seu tempo se higienizando. Então, e o pessoal diz que rato é nojento, né? Eu que diria do ser humano que só banha 1 vez por dia, né? Há também um outro hábito que, durante a pandemia, ele foi muito difundido, houve uma preocupação muito grande com relação a lavar as mãos, né? Porque, normalmente, as pessoas elas não têm muito esse cuidado de, quando saem ou quando chegam em determinado local, em procurar lavar as mãos, né? Então, também isso nós já estamos entrando numa outra seara, mas me parece que tem um pouco a ver também com essa questão da limpeza. No caso das pessoas, numa residência comum, que é a maioria, né, grande maioria da situação, das comunidades, das cidades, as casas não têm, vão acumulando lixo, bota tudo num saco, quando é o caso, e coloca na porta. Então, não há uma diferença. E, às vezes, vem um animal, vem um gato, um cachorro, ou até mesmo um urubu, abre aquele depósito e fica aquilo tudo exposto. Há situações até, se sabe, de pessoas mesmo que vão ao encontro, tem aqueles locais em que os moradores colocam lixo em sacos, e vem as pessoas, abrem aquele lixo também, naturalmente famintos, né? E vão deixando também ali tudo aberto. Então, há toda essa realidade.
que é que você me diz a respeito desse aspecto? É uma realidade. Se você observar, tem pesquisas que demonstraram para o ser humano saber como é que ele se contamina fácil com a mão. E os pesquisadores pegaram determinado número de pessoas e tisnaram a mão deles de uma cor vermelha, que saía fácil. E a pessoa ficou fazendo todos os seus afazeres durante o dia. Quando chegou à noite, se viu que ele estava todo tisnado com a tinta vermelha que ele tinha posto na mão. O pesquisador fez isso para dizer para as pessoas que, embora ele ache que não, mas as mãos dele andam em todo o corpo durante o dia, inclusive olhos, bocas e etc. Então, daí o fato de fômites, que são aparelhos ou objetos que são contaminados por doenças. Se você pega naquele objeto e depois você vai pegar na mão de alguém, se você vai pegar um alimento, você vai coçar o olho, você vai passar a mão na boca, passar em qualquer outro lugar, você vai se contaminar e você não sente isso. Você vê, por exemplo, na Idade Média, foi feito um levantamento das pessoas que morriam por determinadas doenças. Entrava com uma doença X e morria com infecção generalizada. Isso acontece ainda hoje. Né? E os médicos ficaram, o que é isso? Nós damos o mesmo tratamento, a pessoa entrou com essa mesma doença e aí ele morreu e esse outro não morreu. Eles viram que morria muita gente em função disso. E aí eles tomaram uma providência muito simples: lavar as mãos. Lavar as mãos. Então, nós vimos que a doença que acometeu o mundo inteiro, o Covid-19, ele matou muita gente em função de não lavar as mãos. Porque você, quando tosse, você, quando espirra, você, quando fala, você emite umas gotículas chamadas gotículas de Flieger, que são pequenos aerosóis que saem da nossa garganta. Então, as pessoas passavam a mão na boca, espirravam e falavam com as outras pessoas e passavam essa doença para outras pessoas. Você viu, por exemplo, que o Brasil é o 5º país do mundo, mas quando foi o número de mortes pelo Covid, foi o primeiro. Mais de 700 mil pessoas morreram no Brasil. Por quê? Muitas delas não acreditavam. Elas achavam que aquilo só ia acontecer com outra família, não com a dele. E não com a pessoa, só com outras pessoas. Então, nesse tom, muita gente morreu no Brasil por um hábito simples de lavar as mãos. Foi também disseminado aí um hábito, o hábito do álcool gel, né? Passar álcool gel. Agora, me parece que lavar as mãos tem muito mais eficiência do que simplesmente usar o álcool. Porque você vai num banheiro, por exemplo, você tem a maçaneta da porta para abrir, para entrar, depois para sair. Você tem a descarga para dar, tem a torneira para abrir. Entendeu? Isso só mencionando o banheiro, mas isso também se dá, você vai numa repartição pública, você abre, tem as portas para abrir, a maçaneta, o local é a mesma. Está aí que algumas pessoas, geralmente, põem o cotovelo, não é? Empurram a parte de cima, a parte de baixo, não pegam, quando a porta é daquelas que não tem uma trava. Mas quando tem trava, você tem que pegar. Então, é preciso realmente ter esse cuidado, não é? Isso aí. Agora, voltando ainda à questão do lixo, quais são, por exemplo, você falou em doenças e animais, por exemplo, quais são os animais que vivem desse lixo? Você como médico veterinário, o que você me diria? Olha, as doenças nós podemos enumerar, por exemplo, cisticercose, cólera, desinteria, febre tifoide, filariose, giardiose, leishmaniose, leptospirose, peste bubônica, salmonelose, toxoplasmose, tracoma, triquinose e mais outras 9 ou 10. Os animais que vivem nesse âmbito são principalmente os animais domésticos, ou seja, os cães de rua e os gatos de rua. A Organização Mundial de Saúde, doutor, diz que são 10% de cães para cada população humana e 5% de gatos também para a população humana. Então, se nós falarmos aqui em São Luís, mais de 1 milhão de habitantes, nós teríamos mais de 100 mil cães. Desses 100 mil cães, parte deles são de rua.
parte dos gatos são de rua. Por quê? Porque a pessoa vai para uma feirinha de venda de animais, ou vai numa clínica, ou o próprio vizinho diz, olha, eu tenho um cachorro muito bonito, pega. E a pessoa pega esse cão, acha que não vai ter despesa. Quando ele começa a ter despesa, esse animal começa a adoecer, ou tem algum problema, ele descarta, ele pega o carro, leva para um lugar distante da casa dele e solta. Aquele animal, a partir dessa hora, vai ser um animal de rua e ele vai fazer o quê? Ele vai transmitir zoonoses para outros animais e para o ser humano. Porque o ser humano, ele quer o animal só como luxo, como brinquedo. Quando tem a mazela da doença, a primeira coisa que faz é descartar esse animal. Ô, doutor Teudas, o que é que você recomendaria para os nossos telespectadores com relação a esses cuidados do lixo? Digamos, nós temos um telespectador que mora numa casa, tem a sua família, produz lixos diversos. O que é que você recomenda? O recomendável, segundo a Organização Mundial de Saúde, é que você dê o destino final dos lixos. Como assim? Em São Luís tem muitos bairros, a maioria deles tem a coleta doméstica, né? 3 dias na semana em determinados lugares. Então, o certo é você separar vidro, separar plástico, separar lixo de origem animal, de origem vegetal. Para que não haja, quando entra naquele caminhão compactador, tudo é moído junto. Vidro, plástico, alimento, né? Então, tem que ser separado isso. Por quê? Você já deve ter visto. Se você pega aquele lixo de proteína, se você pega ele e coloca num saco e bota num lugar, 2, 3 dias depois está cheio de bicho. Então, aquilo tudo contamina. Então, fica mais difícil quando não há seleção por categoria dos lixos, fica mais difícil de fazer reciclagem e dar o destino final. Aí chega no lixão, que já está até proibido aqui, já tem só um lixão, né? E fica tudo misturado, aí vem o quê? Vem as pessoas de menos condições juntar a carne, que às vezes a vigilância sanitária às vezes condena determinados cortes, determinadas coisas, e não bota logo a creolina, que deve ser colocado creolina em cima para depois dar o destino final. Não, eles colocam ali. Mas mesmo a carne estragada, ou a carne com a creolina em cima, o pessoal que precisa vai lá, tira aquela parte de cima que está suja com creolina e usa o resto, tá? Porque a fome não tem cara, né? Para nós termos uma ideia, mais de 15% do alimento produzido no campo é desperdiçado até chegar na mesa. Aí você já imaginou quantas 1.000 toneladas de alimentos não vão contaminar o solo, não vão ser reaproveitados para as pessoas de menor condição financeira? A laranja está estragada a metade, ele corta, leva a outra metade. A maçã ele corta, o que está podre, leva outro pedaço. Eu confesso a você que um tipo desse material descartado como lixo que me preocupa muito, porque sei que há essas pessoas todas, obrigado, eu sei que essas pessoas todas que nós temos, está nos avisando aí do tempo, que procuram, vão ali vasculhar, meter a mão no lixo, né? É o vidro. Porque, às vezes, as pessoas jogam vidro, assim, misturado com tudo, e ali chega uma criança mesmo, que nós sabemos que até crianças, o adulto talvez seja mais cuidadoso, né? Mas mete a mão ali, pega um corte, e uma infecção que é agravada justamente pela situação do lixo, né? Qual seria o tratamento a dar quando você vai jogar um vidro desse no lixo? Não deve jogar no lixo? O que fazer? Existe uma coisa que pode ser feita. Se você quebrou um copo, alguma taça, alguma coisa, é sempre bom que você pegue uma garrafa PET, 2 litros, você faz um corte nela, abre e coloca aqueles vidros dentro para evitar alguém se cortar. Tá? Então, isso você faz em termos de casa. Mas se a pessoa coloca isso dentro do compactador lá, joga dentro de um saco, bota lixo por cima e bota a garrafa por dentro, isso vai contaminar lá, como você falou, lá na hora do catador,
que ele vai atrás do lixo lá, ele pode se cortar ali e ter uma infecção generalizada e pode levar à morte. E além disso também, doutor, tem o lixo hospitalar, que são de pessoas que têm determinadas doenças altamente contagiosas e eles não têm aquele coletor de lixo hospitalar infectante. É mais perigoso do que o vidro, porque se uma pessoa tem uma doença infecciosa, como AIDS, como qualquer outra infecção muito grande, e a outra pessoa se fura com aquela agulha, praticamente é como se ele tivesse recebido uma injeção exatamente daquela doença que a pessoa tinha no hospital. Doutor Teudas, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação no programa Saudações, dizer aos nossos telespectadores que nós estamos encerrando aqui o primeiro bloco, nós vamos continuar a entrevista no segundo bloco e os dois estarão disponíveis no YouTube após a exibição deste primeiro bloco.